Você sabia que existe uma raça de gado leiteiro responsável por boa parte do leite que nós consumimos? Que é uma raça brasileira, criada pelo homem. Mas calma, calma, calma. Ela não é uma raça de laboratório e não precisa se preocupar. É apenas o cruzamento de um animal taurino com um zebuíno. Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo que eu te conto que animal é esse. Olá, eu sou o Wesley Torales, jornalista especializado em agro. E nesse vídeo você vai conhecer a origem da raça Girolando, saber o que vem sendo feito para o seu melhoramento genético, manejo alimentar, reprodutivo e os desafios da raça em terras tupiniquins. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento aqui ao Instituto Agro e à engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia, especialista em doenças de plantas, agricultura de precisão com drones e melhoramento genético, Gerarda Beatriz Pinto da Silva, que contribuíram com a produção desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Atualmente, o Brasil é o quinto maior produtor mundial de leite fluido. A produção é estimada em aproximadamente 36,4 bilhões de litros de leite, segundo dados do IBGE. Além disso, possuímos o segundo maior rebanho de vacas leiteiras do mundo, estimado em aproximadamente 37 milhões de cabeças, ficando atrás apenas da Índia, com 45,9 milhões de cabeças. E boa parte desses 37 milhões de cabeças pertencem à raça Girolando. Girolando e as suas principais características. O Girolando é um caso curioso da pecuária brasileira, pois foi originada no Brasil por meio de cruzamento entre duas raças de origem europeias. É originária do cruzamento entre as espécies Gir e holandesa. Desde então, o Girolando tem se caracterizado como uma das raças de gado leiteiro de maior destaque no mundo, especialmente em países com clima quente. O Girolando começou a ganhar maior destaque a partir de 2017, quando um animal da raça ultrapassou o recorde mundial de produção leiteira. Foi o recorde que eu só vou te contar depois que você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não for inscrito. Deixa o like. Deixou o like? Deixou? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar do recorde. O recorde anterior era de 115 kg de leite produzidos em um único dia. Em 2017, foi para 120,48 kg de leite. E em 2019, saltou para 127,57 kg. Então, o Girolando se mostrou tão eficiente que quebrou o recorde 3 vezes. É mole. Fico imaginando, viu? O tamanho do ubre que deve ter ficado essas vacas. Devido à melhoria das características genéticas dos animais Girolando, este cenário tem sido cada vez mais comum, quebra de recorde atrás de quebra de recorde. E com isso, a pecuária leiteira vem aprimorando seu desempenho produtivo, ano após ano. Outro fator que faz as vacas Girolando grandes produtores de leite é sua excelente adaptabilidade ao clima brasileiro. O sucesso da raça na produção leiteira é tanto que estima-se que cerca de 80% do leite presente nas prateleiras de supermercados brasileiros seja oriundo de vacas Girolando. Entender melhor a raça Girolando é um dos principais passos para quem está disposto a entrar na pecuária leiteira, já que grande parte desse setor gira em torno da raça, o que faz o Girolando a escolha mais acertada na maioria das vezes. Histórico da raça Girolando. A história do Girolando data da década de 40, quando cruzamentos próximos do que vem a ser a raça hoje aconteciam sem controle algum. Na verdade, o Girolando surgiu por acidente, na ocasião em que um touro Gir varou uma cerca e entrou em uma área com vacas holandesas, e cruzou com algumas delas. O que aconteceu anos depois, mais especificamente nos anos 70, no entanto, foi completamente intencional. Entre 1979 e 1988, aconteceu o Programa de Cruzamento Dirigido, o ProCruza, que tinha como foco tornar a atividade pecuária leiteira mais produtiva e rentável. Durante aqueles anos, a produtividade leiteira era extremamente baixa no Brasil. Segundo pesquisas realizadas pelo MAPA, na época, os motivos para isso eram estratégia de manejo inadequadas e ultrapassadas, pastagens de baixo potencial nutritivo e o baixo potencial genético dos animais. O ProCruza buscou o desenvolvimento de raças leiteiras mais adaptadas às condições tropicais. Dessa forma, surgiu oficialmente a raça Gado Leiteiro Tropical, ou simplesmente Girolando. A genética da raça foi originalmente composta por 5/8 de holandesa e 3/8 de Gir. Entretanto, somente a partir de 1996, a raça foi oficializada no país. Para fomentar a raça, também foi fundada a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, no mesmo ano. Desde então, a associação tem trabalhado ativamente para melhorar o potencial genético do plantel Girolando existente no Brasil, além de ser a entidade de maior respaldo da raça. Melhoramento genético da raça Girolando.
No cenário da pecuária leiteira, raças taurinas puras, como a holandesa, têm produção prejudicada em função do clima tropical, pois tendem a sofrer com altas temperaturas encontradas na maior parte do território brasileiro. Lembre-se que as vacas holandesas são raças europeias, que evoluíram para se adaptar a temperaturas frias, muitas vezes com mecanismos de sobrevivência a períodos de neve. E de acordo com a literatura científica atual, muitos estudos têm associado o antagonismo na produção leiteira com a tolerância ao calor. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm sido conduzidas a fim de entender melhor as características genéticas por trás da raça Girolando, as quais buscam aumentar ainda mais a sua produtividade e competitividade na pecuária leiteira. Ferramentas de mapeamento genético e seleção genômica têm sido considerados como os principais aliados dos programas de melhoramento genético de animais da raça Girolando, com destaque para o Programa de Melhoramento Genético da raça Girolando, o PMGG. O PMGG baseia-se na identificação de animais Girolando com características superiores. Além disso, seleciona os animais realmente capazes de transmitir tais características aos seus descendentes. Grande parte do trabalho do PMGG envolve testes de progênies, isto é, avalia as vacas filhas dos touros que são responsáveis por mais de 50% das características genéticas herdáveis do rebanho. Conforme o sumário de 2019 para avaliação genômica das vacas, Girolando, na composição meio sangue holandês e meio sangue Gir, possuem as maiores médias para a produção de leite total na lactação, de 5.823 kg, e produção em até 305 dias de 5.288 kg. Mas deixa eu deixar um parênteses aqui. O número 305 dias é uma data de corte. Por isso, nesse caso, ele é menor que a lactação total. Ou seja, esses animais ficam em lactação por 310, 320, 340, até 350 dias. As vacas 3/4 holandesa e 1/4 Gir apresentam as maiores médias para a lactação de 273 dias. Mais uma vez, 273 dias é uma data de corte, uma forma de avaliar melhor todos os animais até um determinado período. Já a composição racial 1/4 holandês para 3/4 Gir, por sua vez, tem os menores valores para a lactação a 234 dias, com produção de leite em até 305 dias, de 356 kg de leite em produção total de 3.926 kg de leite. Manejo alimentar e reprodutivo das vacas Girolando. O programa alimentar das vacas Girolando deve ser planejado de forma a fornecer nutrientes em quantidades compatíveis com sua capacidade produtiva, bem como qualquer raça de animais destinados à produção leiteira. Segundo pesquisas conduzidas pela Embrapa, uma dieta completa para vacas em lactação deve incluir um mix de alimentos volumosos, silagem, feno, pasto, capim verde, associados a concentrados, energéticos, bem como minerais e vitaminas. Além disso, a produção e a qualidade do leite estão diretamente relacionados ao consumo de alimentos. Sendo assim, deve-se considerar a relação entre concentrado e volumoso adequada à produção de leite diária. Outro fator importante é considerar que a dieta varia conforme as diferentes fases de lactação, e elas podem ser divididas em 5 etapas. Início da lactação, que compreende o período de 0 a 70 dias, é tido como seu período máximo de produção. Por isso, é importantíssima a oferta de alimentos ricos em proteínas, especialmente espécies vegetais e leguminosas. Recomenda-se um incremento de 500 gramas por dia de comida para vacas Girolando nesta fase. Máximo de consumo ocorre de 80 a 140 dias. Nesse período, os animais param de perder peso. Entretanto, ocorre um declínio na produção leiteira. Recomenda-se que a alimentação não possua mais de 40% de carboidratos não fibrosos. Contudo, a qualidade da forragem ofertada deve ser mantida para preservar a função ruminal e a gordura do leite. Podem ser utilizados nesta fase feno ou silagem de cana-de-açúcar, alfafa, fitton, sorgo, milho, etc. Metade final da lactação e gestação ocorre por volta dos 140 a 305 dias. As fêmeas produzem de 8 a 10% de produção de leite por mês. Por isso, de modo geral, a necessidade de alimentos energéticos é reduzida. Entretanto, se forem fêmeas de primeira cria, recomenda-se um incremento de 20% no fornecimento de nutrientes. Período seco. Esta fase antecede a parição, de 40 a 14 dias. A oferta de alimentos para as vacas Girolando neste período deve obedecer a alguns critérios, de modo que a dieta seja formulada para atender às taxas de mantença, desenvolvimento fetal e manutenção das reservas corporais. Dessa forma, são necessários no mínimo 12% de proteína bruta na composição da ração e a matéria seca deve ser de aproximadamente 2% do peso vivo, ao passo que a oferta de forragem deve ser de pelo menos 1% do peso vivo ou 50% de matéria seca presente na dieta. Pré-parto.
São os 14 dias que antecedem o parto. O principal objetivo das dietas formuladas na fase é preparar a vaca seca ao parto. Dessa maneira, ela começa a receber a ração de lactação, visando prevenir alguns problemas metabólicos. Você pode optar pela oferta de grãos e volumosos com alta quantidade de proteínas. Desafios e perspectivas para os animais da raça Gerolando. Até agora, nós comentamos sobre fatores positivos associados à raça Gerolando. Apesar disso, se os tratos com os animais não forem adequados, a raça pode expressar um conjunto de características indesejáveis, como por exemplo, curto período de lactação, dificuldade para descer o leite enquanto não há bezerro ao pé, problemas na ordenha, ocasionados por tetos duros. Outro fator preocupante para alguns produtores é a falta de padronização entre os animais. Isso significa que em uma mesma propriedade poderão existir animais com diversas proporções genéticas em função da raça Gerolando permitir diversos níveis sanguíneos com cruzamentos entre raças Gir e holandesa. Quando isso ocorre, o manejo pode se tornar trabalhoso, já que os animais apresentarão um comportamento levemente heterogêneo, o que pode ser solucionado adaptando-se a um bom programa de manejo reprodutivo, o que leva a um outro problema, o alto custo de manutenção de animais reprodutores. Isso é, se a geração dos animais é realizada na própria unidade produtiva, é necessário a manutenção de animais puros da raça Gir e holandesa para os retrocruzamentos, elevando os custos de produção por unidade de leite, para que dessa forma mantenha-se a heterose, que somente é obtida cruzando os animais. Gir com holandês origina-se o Girolando meio-sangue. Gir, Girolando e holandesa, Girolando, resultando em animais Girolando com diversos níveis de variedade. Girolando. Não é recomendável o cruzamento entre os animais Girolando continuamente, pois algumas características importantes podem ser perdidas nesses cruzamentos. Uma solução de baixo custo para a manutenção da raça Girolando é a aquisição de sêmen e, consequentemente, a inseminação artificial. Essa alternativa reduz gastos com a manutenção de animais reprodutores, bem como os custos de produção e evita o viés da endogamia. Bom, agora que você já sabe tudo sobre a raça Girolando, só falta você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu também separei aqui para você um vídeo de como funciona uma leiteria e aqui embaixo um outro vídeo de como iniciar na criação de gado leiteiro sem ter prejuízos. Confere lá! E eu me despeço e vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.